A natureza reserva surpresas impressionantes, e uma delas é a existência de animais que parecem ter resistido à evolução ao longo de milhões de anos. Essas criaturas, conhecidas como fósseis vivos, testemunharam o surgimento e o desaparecimento de dinossauros, eventos de extinção em massa, e mudanças drásticas no clima da Terra. Ao observá-los, encontramos um elo direto com o passado pré-histórico. Embora muitas espécies tenham desaparecido, essas incríveis criaturas sobreviveram praticamente inalteradas, mantendo suas características ancestrais e seus comportamentos primitivos. Os crocodilos surgiram há cerca de 200 milhões de anos, convivendo com dinossauros e testemunhando grandes eventos geológicos. Com sua pele grossa, poderosas mandíbulas e habilidades de caçadores de emboscada, eles prosperaram em ambientes aquáticos. Apesar das mudanças climáticas e ambientais que ocorreram ao longo das eras, sua forma física e comportamento predatório permaneceram praticamente inalterados. Sua capacidade de sobrevivência se provou extraordinária, adaptando-se a novos habitats e condições ambientais. O selacanto, muitas vezes considerado extinto até sua redescoberta em 1938, existe há mais de 400 milhões de anos. Sua forma física se manteve praticamente inalterada desde os tempos pré-históricos, o que o transforma em um verdadeiro fóssil vivo. Este peixe habita as profundezas dos oceanos e exibe características primitivas, como a presença de nadadeiras lobadas, que sugerem uma ligação com os primeiros vertebrados terrestres. Sua redescoberta representou um marco na biologia, desafiando teorias sobre a evolução dos peixes. Tubarões são um dos grupos mais antigos de predadores marinhos, e o tubarão de Greenland destaca-se como um dos mais fascinantes. Esta espécie pode viver mais de 400 anos, habitando as águas geladas do Ártico. Embora tenha um crescimento extremamente lento, o tubarão de Greenland sobreviveu a grandes mudanças climáticas, mantendo suas características primitivas. Ele se alimenta de uma variedade de presas e pode até consumir carcaças de mamíferos marinhos, demonstrando sua resistência ao longo do tempo. O tuatara é um réptil nativo da Nova Zelândia, cujos ancestrais apareceram há cerca de 220 milhões de anos. Este pequeno animal é o único sobrevivente de um grupo de répteis que já coexistiu com os dinossauros. O tuatara apresenta várias características primitivas, como uma terceira, olho, rudimentar em sua cabeça, que detecta a luz ultravioleta. Sua lenta taxa de crescimento e seu estilo de vida noturno são reminiscências de um passado remoto, preservando um legado evolutivo que desapareceu em outras espécies. O caranguejo ferradura habita os mares há mais de 450 milhões de anos, e sua forma permaneceu praticamente inalterada ao longo do tempo. Ele sobreviveu a várias extinções em massa e ainda desempenha um papel crucial nos ecossistemas costeiros. Suas características primitivas incluem uma carapaça rígida e um sistema respiratório único, adaptado tanto para a vida na terra quanto na água. Além disso, o caranguejo ferradura se tornou fundamental na pesquisa biomédica, já que seu sangue é usado para detectar toxinas bacterianas. Habitando as profundezas escuras dos oceanos, o peixe-lanterna é uma espécie antiga que se adaptou ao ambiente extremo das zonas abissais. Seus órgãos bioluminescentes, que emitem luz para atrair presas e se comunicar, são uma característica evolutiva que remonta a milhões de anos. Este peixe sobreviveu a várias mudanças nas condições oceânicas, permanecendo praticamente inalterado desde o período dos dinossauros. Suas adaptações únicas garantiram sua sobrevivência em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. O ornitorrinco é uma das criaturas mais estranhas da natureza, com características que parecem pertencer a várias linhagens evolutivas diferentes. Este mamífero aquático, nativo da Austrália, põe ovos e possui um bico semelhante ao de um pato, além de glândulas venenosas. O ornitorrinco remonta a um período em que mamíferos estavam começando a evoluir a partir de répteis, o que explica suas características mistas. Sua biologia incomum o coloca como um exemplo vivo de um animal que preservou traços antigos.
O tubarão-baleia, o maior peixe existente hoje, nada pelos oceanos há milhões de anos. Apesar de seu tamanho colossal, ele se alimenta filtrando plâncton e pequenos peixes da água. Este comportamento tranquilo, combinado com sua aparência pré-histórica, faz dele uma verdadeira relíquia da era dos dinossauros. Suas características físicas robustas e sua longevidade são testemunhas de sua resistência e sucesso evolutivo ao longo do tempo. O Nautilus, com sua concha em espiral e seus tentáculos, remonta a mais de 500 milhões de anos. Este molusco primitivo já nadava pelos mares quando a vida terrestre ainda estava surgindo. Ele sobreviveu a várias extinções em massa e pouco mudou em sua forma desde então. O Nautilus se move através de um sistema de propulsão a jato, e sua concha compartimentada o ajuda a controlar sua flutuabilidade. A resiliência dessa criatura ao longo de eras geológicas é um verdadeiro milagre evolutivo. A lampreia, um dos animais mais antigos da Terra, apresenta uma anatomia primitiva, com um corpo alongado e sem mandíbula. Este peixe parasita sobrevive há mais de 360 milhões de anos, alimentando-se do sangue de outras espécies marinhas. A lampreia não evoluiu significativamente desde os tempos pré-históricos, mantendo as mesmas estratégias de sobrevivência primitivas. Embora seja considerada uma praga em algumas áreas, ela desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico de certos ecossistemas. O esturjão, famoso por seu caviar, existe há mais de 200 milhões de anos, e sua aparência pouco mudou desde a época dos dinossauros. Esses peixes de água doce e salgada são conhecidos por sua longa vida útil e por atingirem tamanhos impressionantes. Com uma armadura óssea protetora e um comportamento lento e metódico, o esturjão sobreviveu a muitas mudanças ambientais ao longo dos milênios. A pesca excessiva, no entanto, colocou várias espécies de esturjão em risco de extinção. A tartaruga de couro, a maior de todas as tartarugas marinhas, possui uma linhagem que remonta a mais de 100 milhões de anos. Diferente das outras tartarugas, ela tem uma carapaça flexível e nadadeiras longas, adaptadas para longas migrações oceânicas. Este réptil antigo atravessa vastos oceanos em busca de águas mais quentes para desovar e alimenta-se principalmente de águas vivas. Sua capacidade de viajar por milhares de quilômetros sem precisar retornar às áreas costeiras demonstra sua impressionante adaptação marinha. O axolote, um anfíbio originário do México, é um exemplo fascinante de uma criatura que parece não ter mudado desde os tempos antigos. Ele permanece em seu estado larval ao longo de toda a vida, sem passar por metamorfose completa, como outros anfíbios. Sua habilidade de regenerar membros e órgãos danificados o torna um dos animais mais estudados pela ciência. Embora o axolote tenha resistido a grandes mudanças evolutivas, ele está atualmente ameaçado pela perda de habitat e pela poluição. O avestruz, a maior ave viva, compartilha ancestrais com os dinossauros e preserva muitas características de seus parentes pré-históricos. Com sua incrível velocidade e força, o avestruz habita as planícies africanas, onde se defende de predadores com chutes poderosos. Sua estrutura óssea e comportamentos lembram os dinossauros terópodes, oferecendo um vislumbre de como essas antigas criaturas podem ter se movido e vivido. Ao longo dos séculos, o avestruz permaneceu quase inalterado, simbolizando uma ligação viva com o passado. O peixe pulmonado, que pode respirar tanto dentro quanto fora da água, existe há mais de 400 milhões de anos. Ele habita rios e lagos de regiões tropicais e sobreviveu a eventos climáticos extremos que secaram muitas de suas áreas nativas. Quando as condições de seu ambiente se tornam desfavoráveis, o peixe pulmonado entra em um estado de dormência, conhecido como estivação, permitindo que sobreviva a longos períodos de seca. Sua biologia primitiva faz dele um dos mais antigos vertebrados ainda vivos. A salamandra gigante da China, um dos maiores anfíbios do mundo, manteve sua aparência primitiva por mais de 170 milhões de anos.
Este predador de águas doces pode crescer até 1,8 metro de comprimento e se alimenta de peixes e crustáceos. A salamandra gigante vive em rios e córregos e exibe comportamentos e traços físicos que pouco mudaram desde a era dos dinossauros. Infelizmente, a caça e a destruição de habitats ameaçam sua existência, colocando essa relíquia viva em risco. Esses incríveis animais desafiaram o tempo e a evolução, mantendo muitas de suas características primitivas desde os tempos dos dinossauros. Cada um deles representa um elo vivo com o passado distante, testemunhando a extraordinária capacidade da vida de se adaptar e resistir a enormes pressões ambientais. Sua sobrevivência ao longo de milhões de anos é um tributo à resiliência e ao poder da natureza. A preservação dessas criaturas antigas não é apenas importante para a biodiversidade, mas também para nos lembrar da incrível história da vida na Terra. Até a próxima!